Qual era a cor dos olhos de minha mãe? Pode parecer uma pergunta simples, mas não é. Eu me lembro da minha infância, lembro da casa pequena, das dificuldades que faziam parte do nosso dia a dia. Lembro de mim e das minhas irmãs, sempre juntas, tentando transformar o pouco em suficiente. Às vezes a comida era pouca, às vezes quase não havia o que comer, mas a gente aprendia a dividir, a inventar, a resistir. E no centro de tudo isso estava minha mãe. Ela era o nosso apoio, mesmo quando parecia não ter forças. Trabalhava, cuidava, sustentava, tudo ao mesmo tempo. Falava pouco, mas sua presença dizia muito. Eu me lembro de nós, crianças, observando ela em silêncio, percebendo, mesmo sem entender completamente, que havia algo pesado em sua vida. E havia algo que sempre me chamava atenção: os olhos de minha mãe. Eles estavam sempre úmidos, não era um choro aberto, daquele que escorre pelo rosto. Era diferente, como se as lágrimas vivessem ali, guardadas, sem nunca irem embora. Naquela época, eu não entendia o motivo. Eu apenas via e continuava sendo criança. Brincava com minhas irmãs, dividia risos em meio às dificuldades, inventava pequenas alegrias dentro de uma realidade dura. Mas mesmo nesses momentos, os olhos da minha mãe estavam ali, silenciosos, carregados de algo que eu ainda não sabia nomear. O tempo passou, eu cresci, me afastei, segui minha vida, mas junto com as lembranças da infância, ficou uma inquietação que começou a crescer dentro de mim. Qual era a cor dos olhos de minha mãe? Eu tentei lembrar, pensei em cada detalhe, em cada momento, mas não conseguia responder. Isso começou a me incomodar profundamente. Como eu podia lembrar de tanta coisa? Da casa, das minhas irmãs, das dificuldades, e ainda assim não saber dizer a cor dos olhos dela? Foi então que eu percebi que precisava voltar. Voltar para minha origem, para minha história, para minha mãe. Quando a reencontrei, o tempo pareceu desacelerar. Tudo ao redor perdeu importância. Só havia aquele momento. Eu olhei para ela com atenção, como se estivesse tentando recuperar algo perdido há muito tempo. E então eu vi seus olhos. Mas não era uma cor que importava. O que eu enxerguei foi muito maior do que isso. Eram olhos de água, olhos cheios de lágrimas, guardadas de dores vividas, de histórias silenciosas. Olhos que carregavam o peso de uma vida inteira de luta, mas também a força de nunca ter desistido. Naquele instante, tudo fez sentido. Nunca foi sobre a cor, era sobre o que aqueles olhos carregavam. A infância difícil, as noites de preocupação, o esforço para cuidar de mim e das minhas irmãs, o amor que existia mesmo quando faltava tudo. E então eu entendi. Os olhos da minha mãe não tinham apenas uma cor, eles tinham história. E essa história também vive em mim. Porque de alguma forma eu carrego comigo tudo aquilo que vi. E até o que não consegui ver antes. E agora eu sei. Eu nunca esqueci de verdade. Eu só precisava aprender a enxergar.